Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar é, como renovar nossa aliança com Deus. De qual aliança, irmãos, eu estou falando? Eu estou falando das alianças de todas as áreas da nossa vida, né? Da nossa família, do nosso casamento, da nossa vida espiritual, da nossa vida sentimental. E para isso eu vou ler o texto base, Josué 24 e vou explicar um pouco, né, da minha história de vida, para vocês poderem encaixar aí na história de vocês e começar a entender o propósito desse deserto e o que Deus quer através desse deserto, né? Lembrando, irmãos, que na palavra de Êxodo 20, capítulo 5, que Deus diz assim, que ele visitará a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E eu quero que você se fixa nisso para você poder entender um pouco, né, sobre a história que eu vou contar da minha vida para vocês. E com isso vocês começam a procurar fazer esse mapeamento também na história de vocês, né? O que que é o mapeamento? Mapeamento é a gente estudar a nossa vida, as coisas que aconteceram, estudar os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. Eu faço isso nas mentorias com as irmãs que eu mentoro, né? Eu faço um mapeamento, para que eu preciso entender, dentro da história de cada um, o que é realmente problema do espírito, o que é da alma, né? E com relação a isso, eu dou as direções para elas, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês poderem entender melhor isso, né? Se eu localizo, identifico na história de uma irmã um problema de depressão, que ela tem um histórico depressivo. Então, com base na história dela, eu começo a fazer perguntas dos pais, dos avós, para eu descobrir se essa depressão está no espírito, na alma ou no corpo. Se está no corpo, é um psiquiatra, a pessoa passa lá, ele vai dar aqueles medicamentos que são vitaminas, né? Então, a pessoa vai repor vitaminas no corpo, basicamente são vitaminas, tá, irmãos? A pessoa vai repor as vitaminas que faltam no corpo. Estou fazendo um resumo para vocês entenderem, né? E, e a pessoa vai ficar bem, né? Por quê? Porque vai repor vitamina, então o corpo que está abatido pela falta de vitamina vai ficar bem. O maior problema de tudo isso que eu vejo é que os psiquiatras não têm entendimento, muitas vezes, do espírito. Então, chega lá uma pessoa com um estado de depressão suicida, que é uma depressão no espírito, que tem um ataque demoníaco ali no espírito da pessoa, e esse psiquiatra normalmente se torna um novo traficante, né? Então, ele só pode medicar por 3 meses e ele vai medicar por muito mais. Por quê? Porque a pessoa não melhora, ela não tem estado de melhora e os medicamentos ele tem ali, né, dentro dele, componentes que blindam a mente da pessoa, então ela fica ali paralisada, aquela mente por um tempo, né, aquela paralisia, e isso faz com que ela se sinta melhor, mas ele não está tratando a raiz do problema. E a alma, né? Tem a depressão da alma. A depressão da alma é causada pelos traumas. Então, essa, para mim, normalmente é a mais fácil e a mais rápida, porque eu identifico o trauma da pessoa, vou lá na raiz do problema do trauma, ensino a pessoa como ressignificar, né? Ressignificar é dar um novo significado para a dor, e a depressão acaba, né? Eu tenho casos que acabam em 2, 3 semanas, quando eu identifico da alma. E aí, se ainda existe uma depressão no espírito, aí sim é a gente batalhar no espírito, e aí eu dou a direção missionária para essa pessoa, da qual ela vai entender, né, que aquela depressão está no espírito. Então, com base nisso que eu mostrei para vocês, precisa começar a estudar a história de vocês. Estou falando isso porque eu tenho recebido muitas pessoas deprimidas, né? E eu vou ensinar para vocês aqui qual é o propósito do deserto do Senhor. Não é que ninguém morra, não é igual os israelitas que ficaram dando as voltas lá e morreram. Mas a gente viu isso acontecendo com os nossos pais, com os nossos avós. Eles deram volta no deserto e morreram, né? Minha avó, por exemplo, vou contar a história da minha família para vocês poderem entender antes de eu ler o texto, né? E depois eu leio o texto para vocês poderem encaixar aqui na palavra do Senhor e entender essa renovação que Deus quer através da vida de vocês que estão hoje no deserto. Nossa, gente, como eu exponho minha família, né? Que o Senhor possa abençoá-los. Isso derrame na vida deles como bênção, né? Por exemplo, os meus antepassados, vamos falar dos meus bisavós. Um dia eu sentei com a minha mãe, quando eu fui fazer o meu mapeamento,
E eu sentei como se fosse conversar, fazer uma fofoca com ela. E, mãe, conta aí um pouco dos seus avós, dos seus bisavós, deixa eu ver, né, como é que é essa história aí da nossa família. E minha mãe começou a contar. E aí eu descobri, né, que o meu bisavô, ele era um juiz federal e ele abandonou a família dele para se casar com a minha bisavó. Minha bisavó era prostituta, né? E ele se apaixonou por ela e abandonou a família para se casar com ela. Eu sei que isso pode doer em muitas pessoas, tá? Mas perdoem a minha bisavó e o meu bisavô, tá, irmãos? Eu já perdoei, perdoa eles, porque eu sei que não é fácil e com certeza se vocês vão fazer um mapeamento da vida de vocês, vocês vão ver o quanto a gente vai encontrar esse tipo de coisa nas nossas famílias, que é por isso que a gente está passando por esses desertos, né? É só para vocês entenderem, né? Quando Deus fala que visitará a maldade dos pais nos filhos, visitará até a terceira e quarta geração, ele está falando das maldições. E as maldições, quando eu comecei a estudar sobre maldição, a primeira coisa que eu aprendi foi que 30% do que nós estamos vivendo de mal em nossa vida é oriundo dos nossos antepassados. 30% vem das maldições dos nossos antepassados. 70% são das nossas próprias, né? Nós estamos criando, da qual os nossos filhos vão receber parte dessa herança. Então, é por isso que é importante a gente cumprir os princípios do Senhor e andar nos caminhos dele e servir e amar e viver somente para ele, porque ele vai, né? Ele vai renovar a aliança, tirando toda a maldição da nossa vida e dos nossos filhos, porque lá também ele diz, né? Lá na palavra onde ele fala sobre a maldição, ele também diz que para aquele que for fiel, ele vai visitar até 1000 gerações, visitar abençoando. Não é fácil, né? Mas nós temos que fazer. Então, voltando à história da minha família, teve essa história dos meus bisavós, aí a minha avó se apaixonou pelo meu avô, desse casal, né, que começou lá no erro, teve a minha avó, que se apaixonou pelo meu avô, que era filho de um empregado da casa do meu bisavô. Fugiram, porque meu bisavô não aceitavam, e chegaram aqui em São Paulo, né, se casaram, e ali eles tiveram 10 filhos. Desses 10 filhos, 4 vieram a óbito, até o que a minha mãe lembra, era que 2 foi aborto espontâneo e 2 depois de nascido, já bebezinho, morreram, né? E com isso sobreviveu os outros 6. E meu avô começou a adulterar, abandonou a minha avó. Dentro do divórcio, meu avô aplicou um golpe financeiro na minha avó, porque lembra que ela, que era filha lá do juiz, que tinha dinheiro, né? Ele não. Ele aplicou o golpe financeiro na minha avó, deixando a minha avó na rua, porque meu bisavô deu casa, deu terreno, deu fazenda para minha avó. E o meu avô aplicou esse golpe financeiro na minha avó, deixando a minha avó na miséria. Consequência que eu vi, né? A minha tia casou, teve um casamento, o primeiro marido dela, teve um filho, esse filho morreu bebê, pegou meningite e morreu bebê. Isso é maldição, tá, irmãos? Porque a Bíblia, segundo a palavra do Senhor, a ordem da vida é os filhos enterrarem os pais, e não os pais aos filhos. Depois veio o marido dela a óbito, né? Se vocês lembram da minha história, meu primeiro marido adulterou, foi embora com outra mulher, ali já se vê uma maldição lá do meu avô, do meu bisavô, né? Desculpa, e depois do meu avô, e depois ele veio a óbito também. Eu, graças a Deus, eu não sofri nenhum aborto, minha mãe também não sofreu aborto, mas a minha mãe foi, por exemplo, mãe solteira, né? Ela, com meu pai, só foi casal de namorados, e com o pai do meu irmão, ela chegou, né, a morar com ele, e quando meu irmão estava com 2 anos, ele veio a óbito, né? Eles casaram, tudo, né? E ele veio a óbito quando meu irmão estava ali com 2 anos de idade. Então eu vejo as maldições se cumprindo, né? A família do pai do meu irmão, ele tinha uma empresa em sociedade com o irmão, ele morreu de doença de Chagas, e o irmão, quando ele morreu, falou para minha mãe que ele já tinha acertado as contas da empresa, então, com o marido dela, por isso que ele não tinha nada para dar para minha mãe. Lembrando que nós estamos falando de mais de 30 anos atrás, onde era o cartório, não era como é hoje, as coisas de empresa, não tinha essa mesma tecnologia de hoje, então, para qualquer pessoa enganar era muito mais fácil do que hoje, né, irmãos?
E aí, consequentemente, eu após me casar outra vez, se vocês lembram lá, eu conto para vocês que o meu problema não foi uma outra mulher, né? Foi justamente a questão financeira que meu marido queria separar os bens dentro do casamento, ele queria a divisão patrimonial, né? E não a divisão, e não o divórcio, mas a divisão patrimonial, que é diferente. E ali foi onde começaram os nossos problemas conjugais. Então, assim, eu vejo claramente as coisas acontecendo na minha vida, né? E que são consequências diretas dos meus antepassados. Então, se a gente vai falar hoje sobre renovar a aliança com Deus, a gente tem que partir desse princípio que não é passar o cajado para os nossos filhos, né? Ou seja, a gente pegar esse cajado e destruir esse cajado das maldições que vem se cumprindo na vida um dos outros. Então, ou seja, quando eu comecei lá no deserto a estudar, que eu comecei a ter entendimento de tudo isso, eu falava assim, Senhor, eu vou lutar por isso, nem que seja para minha salvação. Senhor, eu vou lutar por isso, nem que seja para minha filha não passar por tudo isso, porque eu tinha entendido que se eu não lutasse como a minha mãe não lutou, como a minha avó não lutou, né, como a esposa, por exemplo, do meu bisavô não lutou, estaria passando para mim. Ah, Sheila, mas e se a esposa do teu bisavô tivesse lutado, você nem estaria aqui, né? Realmente, eu acho que eu nem estaria aqui, né? Porém, eu quero que vocês entendam que lá dos antepassados já houve todo esse problema, todo esse mal, e ninguém foi o Neemias de Deus, ninguém se levantou para lutar, para acabar, para renovar a aliança com o Senhor. Mas eu não. Quando chegou na minha vez, quando colocaram o cajado na minha mão, eu falei: Não, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que vai ser do meu futuro, nem que eu fique só, mas esse cajado eu não entrego para minha filha. Eu não vou entregar essas maldições para minha filha. Eu a amo o suficiente, amo a minha vida, amo o Senhor para poder lutar para que essas maldições terminem em mim e não mais se cumpra, mas que além da minha salvação eu possa viver vida abundante aqui na terra, porque a vida abundante ela não está relacionada ao tanto de dinheiro que você tem. Eu conheço gente tão pobre, irmãos, mas tão pobre, que é até uma frase clichê, mas ela é tão real, que a pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro, sabe? Eu lembro, falei isso para vocês agora, e eu lembro, vocês sabem que meu marido é executivo, né? E eu lembro uma vez que, eu não sei que crise que ele e minha filha tiveram lá, mas eu sei que estavam numa conversa, eles dois, e a minha filha chegou contando que o pai tinha chorado e tinha falado para ela se ela queria que ele ficasse sozinho, né? Isso que você quer? Você quer que eu fique sozinho? Né? Eu não lembro bem da história, mas eu lembro disso. E eu lembro, eu não lembro por que começou, qual era o contexto, mas eu lembro que ela me falou isso e ela virou e falou assim: é que você não entende, né, pai? Que essas mulheres, a única coisa que quer com o Senhor é se dar bem, né? É só interesse. Ela falou mais ou menos essas palavras, eu não lembro muito bem para falar para vocês como foi, porque além de fazer muito tempo, eu nem me apeguei a isso, porque eu já estava naquele tempo de descansar e eu fiquei assim chocada como uma criança, na época ela devia ter seus 9 anos, estava tendo esse entendimento. Óbvio que ela deve ter ouvido eu falar, né, minha conversa com as amigas, tudo, mas ela entendeu perfeitamente. E como que a criança de 9 anos estava dando esse tipo de conselho para ele, que era muito real, e ele sabia também disso. Mas o que que eu quero falar com isso, né? Que isso era exatamente aquilo que tinha também do lado dele, né? Ou seja, do lado dele tinha um demônio assombrando ele com a solidão, do qual faz eles ficarem muito dependentes emocionais, né, da mulher estranha e de outras mulheres, que eles ficam paranoicos com essa ideia de que eles vão viver sozinhos, então é isso que tem para mim, e nada dá certo para eles, assim como para nós aqui, né, que estamos posicionados por restauração, para eles lá que estão vivendo, se vocês soltam, né, e deixa Deus trabalhar, o Senhor sabe qual é a ferida de cada um, o Senhor sabe qual é o deserto de cada um, qual é o ponto que ele precisa tocar para essa pessoa ser levada ao deserto e com isso a pessoa se posicionar para renovar a aliança.
E por que que eu estou falando também agora dessa parte do cônjuge, né? Porque dentro da história do meu marido também tem as maldições vindas da família deles, né? Também tem, e eu tinha consciência disso. Então, o que vocês precisam entender é que dentro da renovação da aliança, Deus quer renovar a aliança do casal para poder restaurar a família. Então, o fim último do deserto tem que ser o que Josué 24 está dizendo lá no verso 15, né? Vou falar o B, que diz assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, qual é o propósito do deserto, irmãos? A renovação da aliança, da qual eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então, não adianta só ficar orando por uma restauração de casamento, tem que orar pela renovação da aliança com o Senhor. Sabe, de tudo aquilo que os nossos antepassados fizeram, buscar misericórdia na presença de Deus, pedir perdão pelos nossos antepassados, e com isso começar a encontrar misericórdia na vida com Deus, da qual ele vai começar a agir na nossa vida através da reconciliação, até chegar à renovação dessa aliança. Deus vai começar a renovar a aliança. Por isso que para mim a restauração de casamento, ela começa muito antes do marido voltar para casa. Mas por quê? Porque Deus vai restaurando as áreas da nossa vida, as áreas. E a volta do cônjuge para casa é a cereja do bolo. Vamos ler então Josué 24 para vocês poderem entender agora com tudo isso que eu expliquei da minha vida, da minha família e colocar isso na vida de vocês, né? O mapeamento é muito importante, irmãos, né? Como eu falei para vocês, eu tenho mentoradas que com 2 semanas, 3 semanas já estão deixando aquele sofrimento profundo que estão sentindo. Por quê? Porque começam a entender o que é do espírito, então eu dou a direção da batalha, começam a entender o que é da alma, então eu levo elas a ressignificar, ou é do corpo, e aí não tem jeito mesmo, precisa de vitamina, exercício físico, mas a gente vai estudando isso e a gente vai entendendo. Então, com o sofrimento extremo e profundo, não tem restauração de casamento ainda. Por quê? Porque existe um trabalhar na vida, né? Vamos aqui, Josué 24 diz assim, ó. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, ou seja, chamou as testemunhas de poder que tinha. Lembra que lá no Novo Testamento diz que a gente está sujeito às autoridades, que toda a autoridade foi constituída por Deus? Então aqui Josué está reunindo as autoridades que foram instituídas por Deus, né? E os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. E então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá é o nome de um pai, né? Que é o pai de Abraão. Pai de Abraão e de Naor habitaram da além do Eufrates, ou seja, além do Eufrates, né? Além do rio Eufrates, e serviram outros deuses. E eu, porém, tomei Abraão. Quando ele diz tomei Abraão, e o Senhor foi lá, né, além do Eufrates, e falou: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Por quê? Porque esse povo está prostituído, Abraão. Eu visitei eles e eles não quiseram saber de renovar aliança comigo. Ou seja, meu bisavô que se prostituiu, que abandonou a família, a minha avó que era prostituta, os meus avós que quebraram o princípio da desonra do pai, da mãe, fugindo de casa, né? Aí meu avô que adulterou, abandonou a minha avó, aplicou o golpe financeiro. Era isso que a família de Abraão, os pais de Abraão vivia. Então, por isso que Deus foi lá em Abraão, que pode ser eu e você, né? E disse: sai da sua terra e da sua parentela, sai desse mundo desses seus pais, desses seus avós, desses seus bisavós que não me obedecem, que não fazem a minha vontade, e vão para Canaã, para a terra que eu quero te dar, a herança minha para você, que é uma vida abundante, Abraão, uma vida abundante, Sheila, uma vida abundante, Maria, José, sabe? Vocês que estão aqui me ouvindo, você é esse Abraão do Senhor. Sheila foi o Abraão do Senhor, é o Abraão do Senhor, da qual o Senhor me convidou para sair dessa vida dos meus antepassados. Aí diz assim, aqui, voltando na palavra do Senhor:
Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, né? Ou seja, o nosso pai aqui, né? Da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão os montes de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito, né? Ou seja, o Senhor nos visita para poder a gente sair da terra dos nossos pais, né? Das suas concupiscências, dos seus maus, do mal que eles fizeram contra Deus. Mas nós também descemos ao Egito. Nós também pecamos contra o Senhor. É isso que a palavra quer dizer aqui. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. O que o Senhor quer dizer quando ele diz que enviou a Moisés e Arão e feriu o Egito? Ou seja, ele feriu o nosso casamento, por exemplo, feriu a nossa vida financeira, né? Ao contrário do que a gente pensa, as maldições são provenientes de Deus. E por quê? Para nosso próprio bem, para a gente poder nos converter dos nossos maus caminhos, né? Então diz assim, e vos tirei de lá. Ou seja, quando o deserto chegou na nossa vida, a gente começou a andar um caminho diferente ao dos nossos pais. Então a gente quis sair, né, do Egito em que nós estávamos inseridos, né, na prostituição, na mentira, ou seja, né, sei lá, em todos aquilo que nós estávamos quebrando o princípio diante do Senhor. Por isso que é necessário o deserto. Aí diz assim, ó, tirando eu, vossos pais, do Egito, vieste ao mar, e os egípcios o perseguiam, os vossos pais, com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Quando a gente está saindo do Egito, realmente, irmãos, vai ser muita perseguição, vai ser muita vergonha, muito escândalo. Marido publicando foto em rede social com a amante, falando que ama, marido te humilhando, te abandonando financeiramente, sabe assim, não querendo, né, ou seja, te repudiando. Tudo isso é força espiritual demoníaca, né? Oprimindo essa outra pessoa, né? As pessoas te julgando, as pessoas falando mal de você, ou seja, tanta coisa, né, contra você. Tudo isso é força espiritual demoníaca, né? Aí diz assim no 7. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então, habitaste no deserto por muito tempo. O que Deus está dizendo aqui? Que ainda que muitos se levantaram contra nós, ele foi lá e deu um jeito, né? Ele fez justiça, né, por nós, nos protegendo, porque quando a Bíblia diz, deixa muito claro, né, que Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Nós fomos conduzidos ao deserto pelo Espírito Santo do Senhor. Então ele vai nos proteger de todo ataque, né? Por isso que o primeiro conselho que eu dou é sempre confiar integramente no Senhor, né? Aí diz assim, né? E habitaram no deserto por muito tempo. Por que que habitaram no deserto por muito tempo, irmãos? Porque tinha muitas batalhas a ser vencida, né? Por exemplo, você olha a história dos meus antepassados. Aí aqui é como se fosse a história dos meus antepassados. Olha só. No 8 diz assim, ó: Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam no Jordão, das quais pelejaram contra vós outros, porém eu os entreguei nas mãos e possuíste sua terra e destruí diante de vós. Então aqui, por exemplo, assim, vamos falar que esses amorreus aqui era, por exemplo, a prostituição da minha bisavó, né? Então, ou seja, o Senhor colocou diante de mim, por quê? Porque eu também queria me prostituir. Meu marido me abandonou, primeira coisa que veio na cabeça, agora eu vou viver, vou ser feliz, vou encontrar, vou namorar, vou beijar, vou fazer tudo aquilo que eu nunca fiz antes, né? Só que aí, com a mão poderosa do Senhor, ele nos ensinou que não era isso que ele queria para nós, né? Ou para mim, Sheila, que eu estou dando um exemplo aqui. O Senhor falou, não, Sheila, não é isso que eu tenho para você, filha amada, né? Então, com o Senhor ali, né? Porque Israel, ele foi, aqui deixa a Bíblia deixa claro, né? Que Israel foi, né? Para conquistar essas terras, e Deus entregou a vitória, colocou na mão deles, igualmente nós. Quando eu
pensei também em cair no mundo, que eu olhei toda a situação, eu fui lá, clamei o Senhor, e o Senhor, o que que fez? Me entregou a vitória de não, de eu conseguir resistir a toda essa opressão que existia sobre a minha vida, para eu me prostituir, porque vem dos meus antepassados, e me entregou a vitória. Por quê? Porque ele encontrou no meu coração, né, que essa vontade de renovar essa aliança com ele, né, de edificar aquilo que os meus antepassados não fizeram. Aí o 9 diz assim, ó, levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel, mandando chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis vir ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar, e assim eu vos livrei da sua mão. Então aqui é quando esse Balaão aqui que pediu para Deus amaldiçoar, era o diabo lá falando: olha, amaldiçoa ela, amaldiçoa a Sheila. Olha a história da vida dela. Olha os avós dela que fizeram contra o Senhor. Olha os seus bisavós que fizeram contra o Senhor. Amaldiçoa ela também. Mas Deus disse assim: não, eu não vou amaldiçoar, eu vou abençoar. Coloca isso na história de vocês, tá, irmãos? Aí diz assim no 11: passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferrezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os ebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Aqui, quando Deus diz assim, passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, né? Aí ele começa a dizer amorreus, ferrizeus, cananeus, heteus. É a prostituição da minha bisavó, é o adultério do meu bisavô, é a desonra dos meus avós em ter fugido, é o meu avô também adulterando e aplicando golpe financeiro na minha avó, é a minha mãe que não cumpriu o princípio, engravidou fora da aliança do casamento, é tudo isso. Esses são, esses são os nossos inimigos, não é? A Bíblia não diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades? É contra isso que nós estamos lutando, é contra esses que se levantaram a pelejar contra mim, contra você, entende? Aí Deus diz o quê? Mas, porém, os entreguei nas vossas mãos, ou seja, o Senhor está dando a vitória para nós sobre todo esse mal. E se você está aqui ainda e não entendeu o princípio da renovação da aliança, fica aí que eu vou te explicar. Mas dá aqui, irmãos, coloca um curtir, compartilha esse vídeo para ajudar mais pessoas a serem abençoadas, nos ajudando também aqui a cumprir o propósito do nosso chamado, que é alcançar vidas, restaurando essas vidas, né? Através do que? Da palavra do Senhor. Se está fazendo sentido, dá um like aqui para o YouTube entender que é relevante esse vídeo para entregar para mais pessoas, por favor. Aí no 12 diz assim, ó: enviei vespões adiante de vós, que vos expulsaram da vossa presença, bem como os dois reis dos amorreus, e isso não com espada, nem com teu arco. Dei-vos as terras em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Ou seja, aqui, o que Deus está dizendo, né? Quando ele fala assim, né, que ele enviou vespões adiante de vós, que expulsaram da vossa presença, bem como os dois reis dos amorreus, que são esses espíritos maiores que vêm, né? Lá no reino espiritual existe sete principados, né? Tanto de anjos quanto de demônios. Então aqui ele está querendo dizer que dos nossos maiores demônios, ele enviou os vespões, né? Ou seja, ainda há algo maior para que eles fossem destruídos, ou seja, aquilo que estava fora da nossa capacidade, ele proveu, né, de maneira que a gente nem consegue ver, irmãos, os nossos olhos não conseguem ver essas batalhas espirituais, né? E aí depois ele ainda finaliza aqui no 13 dizendo assim: e ainda o que você está colhendo da minha parte, você nem trabalhou para isso. Ou seja, você não orou, você não se consagrou, você não jejuou, você não me pediu. E ainda assim, eu estou te dando aquilo que você não plantou, né? Ele diz assim, ó: de vós, dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitais nela, comeis das vinhas e das olivais, que não plantastes. Então, ou seja, a gente não plantou o que nós estamos colhendo, nós ainda estamos plantando o nosso futuro.
Vocês percebem quanto Deus é misericordioso para conosco, né? Aí aqui o 14 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serve-o. Serve, gente. Para de ficar querendo coisas contrárias à vontade de Deus. Passa a servir o Senhor, para que a sua vida seja abençoada e você não entregue esse cajado aos vossos filhos. Aí diz assim: ó, e serve o Senhor com integridade e com fidelidade. Seja íntegro e fiel. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e serve ao Senhor. Ou seja, deitai fora é tirar fora, lança fora, joga fora a prostituição, o adultério, a porfia, joga fora, sei lá, né? Ou seja, por exemplo, como é que fala aquele negócio? Gente, esqueci. Tô com adultério na cabeça, esqueci. Por exemplo, minha bisavó, que foi prostituta, provavelmente praticou aborto. Então, tá dizendo assim, Sheila, lança fora o adultério do seu bisavô, o abandono do seu bisavô, lança fora Gente, esse negócio de novo, esqueci. Ai, meu Deus, que a minha bisavó provavelmente praticava. Ai, meu Deus do céu. Lança fora os abusos sexuais, lança fora os adultérios, né, do seu avô, o abandono do seu avô também, toda essa maledicência. Lança fora, né? Lança fora tudo isso. É isso que Deus está querendo dizer. E serve a mim. Serve. Sabe por quê? Porque olha só o que Deus vai fazer quando você fizer isso. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Escolhe hoje a quem servais. Escolhe hoje a quem servais. Ou seja, você quer servir todos esses deuses que seus antepassados serviram ou você quer servir a Deus? E aí diz assim: se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, e, ou aos deuses dos amorreus em que cuja terra habitais, ou se você vai servir a Deus e vai poder dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, eu, Sheila, tomei a decisão de não servir aos deuses que os meus bisavós, meus avós, os meus pais serviram, né? Eu nem falei do meu pai, né, irmãos? Vocês sabem que a minha mãe, eu não conheci meu pai, né? Só via de longe, só ouvia de longe. Então eu nem tenho muito para falar, né? Mas o que eu sei é que ele e a minha mãe engravidaram aos 16 anos e meu pai só apenas registrou, provavelmente por obrigação, mas ele nunca fez cargo de mim para nada. Então, assim, é isso que Deus não quer, né? Ou seja, sua filha vai ser mais uma filha abandonada, né? Ou seja, porque vai ver seu marido lá construindo família com outro, sua esposa construindo família com outro, ou você vai se posicionar a lutar? Quando Deus me fez essa proposta, se eu queria servir aos deuses dos meus antepassados, do qual, tudo bem, eu me caso de novo, tudo bem, que pena pela minha filha, mas eu entrego esses cajados, essas maldições na vida dela, ou se você vai ser aquele que vai dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é a renovação, irmãos. Renovação da aliança é quando você toma a decisão de que você e a sua casa vai servir a Deus. Através do que? Através dessa luta que você está enfrentando hoje. Que você vai lutar para que o seu casamento seja restaurado, mas que o teu marido conheça a Deus, que a tua esposa conheça ao Senhor, que os teus filhos conheçam ao Senhor. Para que essa palavra, eu e a minha casa, serviremos a Deus, se cumpra na sua vida. Porque isso aqui não é uma promessa, é uma decisão. Eu lembro que antes, quando eu entendia muito pouco da Bíblia, eu dizia assim: o Senhor prometeu que eu e a minha casa te serviríamos. Não, ele não prometeu. Ele disse que quando eu tomar a decisão de servir a Ele e de colocar a minha família nos caminhos dele, através da intercessão, do meu bom testemunho, da minha entrega, da minha busca, do meu abandono dos meus pecados, de abandonar os deuses que eu servi, que os meus antepassados serviram, a misericórdia dele alcançaria a minha casa. Mas a decisão de servir e de que a minha casa serviria começa por mim. Aí começa o seu processo de renovar a aliança com Deus. Isso é a renovação da aliança com Deus.
nós colocamos o pé e o Senhor coloca o chão, porque é da vontade dele que nós o servimos, é da vontade dele que nós tenhamos aliança com ele, é da vontade dele que a nossa casa, a nossa família seja restaurada, é da vontade dele que nós possamos viver uma vida abundante na terra, porém, quando morrermos, seremos salvos. Mas não só nós, a nossa casa. Você não acha bonito uma família servindo na casa do Senhor? Servindo, o que eu digo, é de ir lá, junto, o casal, os filhos. Imagina o Senhor vendo uma família caminhar nos caminhos dele. Eu não sei vocês, mas eu, Sheila, tenho total certeza que eu precisei desse deserto para minha família poder entrar no caminho da salvação. Eu não sei se nós seríamos salvos. Não sei realmente. Eu não, nem orava por salvação, eu orava, eu falava a Deus, salva nós aí. Sabe assim, para poder vocês entenderem como é que era a minha oração? Era tipo isso, eu não preciso fazer nada, faz o Senhor para eu ser salva. Hoje não. Hoje é diferente. Hoje qualquer coisa que acontece, eu tenho um discernimento espiritual para orar e interceder pela minha família. Eu estava rindo com uma mentorada esses dias, porque logo lá, né, um tempo atrás, mas logo no início da restauração, nós estávamos num restaurante e o garçom gay, imagina, estava eu, meu marido e minha filha. O garçom gay estava andando em cima do meu marido. Gente, eu ria tanto, vocês não têm noção. Meu marido ficou tão bravo, mas eu achava tão engraçado de ver aquele garçom mordendo o beiço com o meu marido. Vocês não têm noção. Ele fechava um olhinho e mordia o beiço com o meu marido. E aí, para fechar, era um restaurante japonês. Aí, nos restaurantes japoneses, pelo menos aqui em São Paulo, quando você termina, a sobremesa está incluída no rodízio, né? E aí, eles trazem sempre um sorvete, né? Meu marido gosta de um sabor específico lá. E aí ele trouxe, o meu marido terminou primeiro, já pediu o sorvete, ele trouxe meu marido. Aí quando eu e minha filha fomos pedir o sorvete, ele perguntou pro meu marido se ele queria, ele falou que não, que obrigada, que ele não queria. E ainda assim ele trouxe o sorvete para nós, ele trouxe uma bola, meu marido ele trouxe duas bolas. Quando ele foi servir, que eu vi aquilo, e ele olhou pro meu marido, gente, eu chorava de rir. E meu marido muito bravo, né, com toda a situação, não querendo ser deselegante pro rapaz, mas ele estava com a cara feia, querendo mostrar pro cara que ele não estava nada confortável com aquela situação. E aí, quando ele saiu, já saiu falando que não tinha graça nenhuma, que eu tinha que amadurecer, que aquilo não era para eu estar rindo, porque eu tinha que mostrar seriedade para o cara passar, não sei o que, aí que eu ria mais ainda, né? Só que quando eu fui dobrar os meus joelhos para orar, eu tinha certeza que era aquilo que Deus estava me mostrando, né? Provavelmente meu marido tinha uma aliança de alma com alguma mulher que era, no mínimo, uma bissexual, que tinha um relacionamento com homem e com mulher. Então, ali existia um espírito do homossexualismo oriundo de uma aliança de alma, né? Que eu também explico um pouquinho na mentoria sobre a aliança de alma. Então, eu comecei a interceder por aquilo, né? Pedindo para Deus trazer esclarecimento aos olhos do meu marido, né, para que meu marido pudesse andar nos caminhos do Senhor, né, ou seja, tirando aquele espírito, aquele espírito opressor da vida dele, porque o espírito que estava no rapaz estava enxergando o espírito que estava no meu marido, porque, gente, não é normal, né, você estar na mesa com a sua família e alguém dá em cima, né, de você, isso não é normal, né, no mínimo espiritual mesmo. Então, eu, como tenho discernimento, graças a Deus, hoje, espiritual, eu já fui entender ali, né, e aí eu comecei a dizer para Deus, começa a incomodar o meu marido, para ele querer falar mais sobre esse assunto, e aí para eu poder ter abertura para poder explicar a ele, e junto a gente poder fazer, porque é ele quem tem que renunciar, né, e assim foi, eu fui orando, intercedendo, pedindo o Espírito Santo, até, né, que meu marido voltou nesse assunto, né, que não queria mais ir lá naquele restaurante, por isso, aí eu peguei aos poucos, né, eu fui conversando com ele, aí eu deixava sempre a pulga ali atrás da orelha dele, e ele, né, querendo saber, mas como assim? O que que é isso, né? Aí até que eu falei para ele, você precisa, né, fazer esse desligamento de alma, né? E ele, óbvio que ele não quis fazer comigo, a gente orou, mas ele não quis me falar, né? Porque acho que ele nem sabe quem era, né? Mas ele, por ser católico, ele foi, né? Conversou com o padre, confessou, conversou sobre isso, e ali foi feita a sua remissão, né? E aí ele até hoje não quer voltar naquele restaurante, ficou traumatizado, mas assim,
Isso é eu e a minha casa servir a Deus, né? Se fosse antes, talvez o inimigo ali teria lançado o dardo inflamado em mim. Eu nunca fui ciumenta, mas alguma coisa aconteceria ali, ou seja, meu marido bravo por eu rindo, por exemplo, poderia acabar numa discussão feia, né? Eu não sei qual era o plano do diabo, mas hoje, quando o diabo se revela, eu já pego ele e já vou lá diante de Deus e já coloco a circunstância diante de Deus. Se fosse antes, talvez meu marido teria ficado tão bravo comigo que teria acabado ali realmente numa briga, numa discussão. Eu não teria esse discernimento espiritual para poder ajudar a minha casa a servir a Deus, né? Isso é ser irmãos. É o que eu explico para as mentoradas. Ser esposa vai muito além de eu dividir a vida com alguém, é um chamado mesmo, né? Um chamado. Deus criou Eva para Adão, né? É um chamado. Então, assim, desejo que Deus abençoe a vida de vocês, o casamento, a família, que seja restaurada e tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?